Boa noite, boa noite. Começar daqui a pouquinho o papo com Flávio Oliveira, ainda dentro do mês dos pais, né? O mês dos pais, o dia dos pais são todos os dias, né? O mês do pai é o ano todo, buscando trazer a conscientização do pai no lugar de cuidador e aproveitando também o Novembro Azul. Então hoje a gente vai falar sobre pai que cuida, se cuida. Como é essa relação do pai nesse lugar de autocuidado e também do pai que precisa olhar para os seus mais diversos aspectos da saúde para poder cuidar dos outros também, né? O que também é possível e é aceitável e é viável. Então, a ideia é ter esse bate-papo com o Flávio nesse domingo à noite. Fala aí, Leandro, tudo bem? Meus sentimentos pelo seu pai, uma perda na família. Espero que todos estejam confortados. Fala, Renato, Paulão, por aí, Vitor, bem-vindos, bem-vinda. Bruno Amorim, prazer ter você aqui. Satisfação enorme. Começar esse bate-papo. 8h03. Controlar o tempo, né? Para poder. Fala, Flavião. Fala, Felipe. Tudo bom? Tudo Joia, cara. por aqui em paz. Depois de um fim de semana corrido. Ah, cara, foi uma maravilha. Eu vi teu áudio agora, mandei um, mas eu vi que você nem escutou. Mas deu tempo da gente tomar um banho também, né? Pra entrar bonitinho aqui na live. Não, e a gente marca domingo à noite, fala, domingo à noite já vai estar tranquilo, já vai estar sossegado. Puta, a correria é direto. Eu faço uma formação uma vez por mês, e esse final de semana foi mesmo a formação, então ontem foi das 8 às 19 e hoje foi das 9 às 18. E aí eu ainda inventei de Nossa, entrar no Palavra de Homem, lá naquele grupo do Rio, que você tá lá também, você e entrou não lá? entrou por Nossa. motivos óbvios. Aí eu falei, bom, como o Felipe é o anfitrião, eu vou dar uma entradinha lá, sair 15 minutos antes, dá pra tomar uma ducha e pegar um copo d'água, né? E tô aqui. Deu tempo. Muito bom. E aí, esse lugar de cuidador, né? Pai que cuida, se Certo. cuida. Para poder cuidar dos outros, precisamos estar bem com a nossa saúde e a nossa saúde mais ampla, né? Não só a saúde física, essa que a gente consegue tocar e se perceber, mas também os outros aspectos da saúde, né? Saúde física, obviamente, mas a saúde mental, que falamos tanto durante o Amarelo, a saúde mental, emocional, que a gente fala tanto, né, no movimento de homens, né, da gente estar em contato com as nossas emoções e procurar entendê-las para poder curá-las, para poder tratá-las, a saúde social, porque somos seres sociais, e também a saúde espiritual, porque também somos seres espirituais. E aí, como é que você começa esse papo? Por qual veia a gente começa falando? Bom, primeiro deixa eu só te pedir licença aqui para começar me apresentando. Não sei quem vai ver isso aqui depois, né? Depois eu jogo lá no meu também. Isso, Agradecer boa aqui ó, ideia. o teu público, que é você sempre que puxa as lives, né? A nossa ideia que acabou virando realização, né? De fazer todo mês falar de paternidade, de pai. Bom, eu sou Flávio Oliveira, sou terapeuta integrativo, trabalho numa abordagem da psicologia transpessoal, atuo também com constelações familiares, na visão do Bert Hellinger, e E hoje eu trabalho bastante, esse é o meu foco, com as 5 leis biológicas da nova medicina germânica. Então, assim,
Hoje eu trabalho com saúde, hoje eu sou um profissional da saúde, né? Então, e é como você falou, né? Essas saúdes, né? Porque não é uma única saúde, né? Quando a gente fala em Uhum. saúde, parece que é só não estar doente que eu tô com saúde, né? Mas eu, eu falo que não é só isso, né? É como você falou, é uma saúde integral, né? Física, mental, Sim. emocional, social, espiritual, financeira, tudo, né? Tem N saúdes. E, bom, continuando, eu tenho 51 anos, já estou quase falando 52, porque falta quase um mês para eu fazer aniversário. Sou pai da Júlia, além dos trabalhos que eu falei que eu faço, né, profissionalmente, eu também atuo hoje com psicologia masculina, trabalho também com grupos de homens, trabalho com paternidade também, através da escola de pai e de alguns movimentos que eu participo, como Guerreiros do Coração, em vários grupos de homens. E nesse Uhum. movimento da pandemia tem sido fantástico, né? Porque eu tinha uma resistência tremenda de ir para o online, de fazer atividades online, fiquei É resistindo, verdade, né? mas, Você ficou resistindo até o quê? Uns 2, 3 meses atrás. cara, foi assim, em junho que eu assim, falei, chega, né? Tem uma pessoa muito sábia, um amigo que faleceu esse ano, que ele falava assim que só há sofrimento quando há resistência. E eu tava sofrendo, cara, porque eu via todo mundo indo pro online e eu ficava naquela assim, eu não vou pro online, eu não vou fazer live, eu não vou gravar nada online. Aí tô fazendo agora websérie das 5 leis biológicas, tô atendendo online, fazendo live com o Felipe todo mês. Então, assim, eu acho que isso é cuidar também, né? Como o tema de hoje é Uhum. pai que cuida, se cuida, né? Pai que se cuida, cuida. Pai que cuida, se cuida, né? Sim. Essa coisa do cuidado, outro dia teve uma conversa com um grupo de homens, do Brotherhood, e a gente falou sobre cuidado. E o cuidado, muitas vezes, é associado, né? Às vezes tem uma visão equivocada de que o homem não cuida, né? De que o homem não se cuida Sim. e não cuida. É equivocado até Não certo ponto, sabe, né? A gente não sabe sabe cuidar, que né? é equivocada porque, assim, realmente muitos homens não se cuidam, né? A gente sabe que, eu sei, eu vejo isso porque eu também não me cuidava até um tempo atrás. Mas Uhum. isso tá também ligado ao cuidar. Porque se eu não consigo cuidar nem de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Ou da outra? Sim. Ou dos filhos? Ou da companheira? Ou sei lá, da mãe, do pai, do irmão, de alguém? Né? Eu não consigo cuidar. Porque se a gente for lembrar, as nossas brincadeiras, né, de meninos, né, de moleque, era sempre aquela coisa, né, de lutinha, de guerrinha, se um se machucava não podia chorar, e aí você não podia cuidar do outro. Pô, se eu machuquei alguém, não importa se é um amigo ou se, sei lá, eu posso machucar alguém sem querer, né? E se eu machuquei alguém, eu acho que é responsabilidade minha ir lá e cuidar dessa pessoa, porque eu causei aquilo, né? Então, e a gente Como, não é, uhum. assim, eu não fui preparado para isso, para cuidar. Eu fui aprendendo, e eu estava até falando no grupo agora, lá dos homens, porque o tema era sensibilidade, né? Homens sensíveis. E muitas vezes associando sensibilidade ao feminino também, às mulheres, né? E eu falei, cara, não é Sim. assim. A sensibilidade, o cuidado, né? Eu acho que é uma característica humana. Eu acho que os seres Sim. humanos se cuidam ou se descuidam, né? Eu me descuidei durante muito tempo. Hoje eu ainda estou um pouco descuidado de algumas variáveis da minha vida. Eu estou procurando cuidar mais, né? Eu já descuidei mais, mas hoje eu procuro Uhum. cuidar da melhor forma, da forma que eu consigo, da forma que eu entendo que é melhor para mim. E o que eu vejo é que quando eu consigo cuidar de mim, aí eu posso aprender, eu posso pelo menos tentar e fazer o melhor para cuidar do outro. Porque senão, Sim. se eu não cuidar de mim, alguém vai ter que cuidar de mim, certo? Então eu já vou estar sendo um peso para alguém. Eu tenho brincado ultimamente assim, que eu estou cuidando tanto de mim que eu não quero que ninguém cuide de mim, porque aí eu já vou estar aliviando para alguém, entendeu? Então, porque se eu não conseguir cuidar de mim, daqui a pouco alguém vai ter que cuidar de mim, né? Sim. E falando de homem e de pai, né? Eu vejo homens hoje nos grupos que eu participo. Você conhece o Guerreiros do Coração? Eu vejo homens lá de 60, 10 anos a mais que eu, 60, 70, 80 anos de idade. E conheço homens fora do Guerreiros também que eu me envergonho, cara, de
de estar com 50 anos e ver um cara com 70, 80 que está numa condição melhor do que eu, nesses aspectos da saúde que você coloca, né? Que a gente colocou aqui. Então, eu acho que, como a gente está no Novembro Azul, e acho que esse é o tema de hoje, né? Do autocuidado, passa por uma questão pedagógica, né? Eu acho que tem um aprendizado aí, a gente pode aprender. Eu estou me dedicando bastante a aprender a cuidar e a cuidar de mim para poder cuidar do outro. Só que eu estou num certo dilema. Queria até que você me ajudasse. Depois eu vou até passar para você ver se você tem esse mesmo dilema, né? Vou até mandar pro Peu e para a Lua lá do Dilemas. Eu estou com um dilema aqui, né? Como é que eu cuido? Eu estou num processo tão grande de cuidar de mim que às vezes eu descuido do outro, ou da outra, ou dos outros, ou das outras. Eu descuido das outras pessoas, porque eu estou cuidando demais de mim. E aí eu fico tão eu tenho tanto gap, eu me negligenciei durante tanto tempo, que aí eu falo, cara, como é que eu cuido de mim sem descuidar do outro? E como é que eu cuido do outro Sim, sem descuidar de mim? Onde é que está esse ponto de equilíbrio, né? Onde é interessante. o fiel? Quer dizer, eu sei que não é um equilíbrio estático, né? Eu acho que é dinâmico isso, mas eu ainda estou nesse exercício. Às vezes eu cuido demais de mim e descuido do outro. Às vezes eu tenho uma tendência muito grande de cuidar dos outros. Eu sou muito cuidador, cuidadoso, né? Só que aí, às vezes eu vou cuidar dos outros e esqueço de cuidar de mim. E aí fica um gap de novo, entendeu? Então, não sei como Dentro, que é para dentro vocês. desse, então, dentro desse aspecto, eu facilitei uma roda de homens nessa semana, e homens e mulheres, né? E lógico que dentro do Novembro Azul, o que é ser homem, né? O autocuidado, etc., a conversa era muito direcionada para os homens. Mas tinham mulheres na roda, né? Virtual. E uma mulher me marcou bastante porque ela fez o seguinte comentário no chat. E aí eu pedi licença e trouxe para a conversa. Ela falou assim: eu fiz 6 perguntas reflexivas. E uma delas era: você conhece algum homem que morreu porque foi negligente com alguma doença ou problema que poderia ter sido evitado se ele cuidasse antes, né? Se ele fosse antes ao médico, se ele se precavesse, ou se simplesmente ele fosse lá fazer aquilo que o médico recomendou. E aí, diante dessa pergunta, uma das mulheres que estava participando colocou no chat: olha, faz 3 semanas eu perdi um tio que morreu de uma parada cardíaca porque estava priorizando o cuidado da esposa, que estava com câncer. Então, assim, ele priorizou o cuidado da esposa, o que é louvável, só que ele tinha já um diagnóstico de uma arritmia cardíaca, só que ele não seguiu a recomendação médica. E aí, esse é o dilema, né? Você, né, colocou esse exatamente, você falando, eu acabei de ler esse dilema. Eu falei, nossa, na terça-feira eu falei, olha, na minha concepção, ele já estava fazendo algo muito bom, que era cuidar da esposa em estado de câncer terminal e aliviando todas as dores dela. Mas o que sempre me chama a atenção é aquela voz, quando você está no avião, da enfermeira fazendo lá todo o procedimento de segurança, e ela fala, né, em caso de queda de pressão, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça, coloque primeiro em você e depois no seu acompanhante ou em quem precisa de ajuda. E aí eu falei isso para ela. Eu falei, olha, e aí, como é que chega isso para você? Será que ele não deveria ter primeiro cuidado de si, porque é o corpo dele, né? O nosso corpo é individual. Então, e aí ela falou que fazia muito sentido. Falou, nossa, fazia muito sentido. Até porque numa situação de câncer terminal tem toda uma estrutura familiar que já está ali, né, à disposição, né? Então, à disposição da família que está com esse problema. Então, ela falou, olha, realmente ele poderia ter pedido licença por alguns dias, por algumas semanas, e olha, preciso de uma ajuda aqui, porque até isso, né, é difícil para nós homens pedirmos essa ajuda, né? Então, isso para ela ficou bem marcado. Então, olhando por esse lado, a minha opinião é de que a gente deve cuidar de si mesmo, em primeiro lugar, para poder cuidar dos outros. E essa linha tênue
Putz, olha, eu acho que quando eu me sinto pleno, eu estou bem, estou. Tem algum ponto da minha saúde, eu, por exemplo, sei lá, eu faço check-up uma vez por ano, né? Eu, Felipe, faço uma vez por ano. Cara, se eu não fiz o check-up, mas eu estou bem, putz, eu faço geralmente em janeiro, para começar bem o ano. Garantir que eu vou ter o ano ali zero bala. Se eu não conseguir em janeiro, porque tem alguma coisa mais urgente, não mais urgente, porque a urgência é a saúde, mas eu não tô com um problema, né? Então eu tô lá, meus exames estão bons, eu passei um ano bem, cara. Se eu preciso cuidar de alguém naquele mês especificamente, eu vou abrir mão. Mas em fevereiro eu vou fazer, no final de janeiro eu vou fazer. Agora, sei lá, se eu tô com algum problema e aí eu não priorizo, aí que eu acho que é o problema. Não sei. Olhando aqui o pessoal comentando, o Gilson está dizendo aqui, que cada um cuida de si, cada um cuida de si mesmo, o que acredita que precisamos dar apoio e incentivo para que os outros se cuidem. Cada um tem a responsabilidade de cuidar de si mesmo. Se ficarmos querendo cuidar dos outros, esquecemos de cuidar de nós mesmos. Amar é cuidar de Sim. si mesmo para poder ter saúde, para ajudar e incentivar o outro a se cuidar. O Gilson tocou nesse ponto. Teve um comentário, acho que foi do Vitor, passou agora aqui, já subiu, eu Quer que eu leia aqui? não peguei. Mas, não, ele fala sobre alimentação, não é? Seria do Vitor aí, por favor? Porque eu tô com o meu Ó, celular no suporte aqui, que se eu mexer, ele... peraí, posso estar aqui, ó, posso estar equivocado, mas acho que o cuidado não começa ao remediar algo, mas sim a prevenir, por exemplo, com uma alimentação correta. Isso. Eu queria tocar nesse ponto da alimentação, né? Porque... E essa coisa da prevenção também, né? A gente fala muito, liga cuidado com prevenção, né? Eu acho que, assim, tem uma relação e eu acho que os homens se previnem pouco, né? A maioria dos homens, né? Eu me prevenia muito pouco, eu não cuidava de algumas coisas porque eu achava que isso nunca ia acontecer comigo, nada ia acontecer comigo quando eu era mais jovem. Ainda sou jovem, né? Só sou jovem há mais tempo que você, Uhum. mas 51, né? No essa mínimo. 51 caminhando para os 52. E já já, Um daqui um jovem. mês. Já tô com 52, né? Já tô com 52. Pela antroposofia a gente já completa o ano, né? Só vou completar Já os 52, completa. já tô nos No ano que 52. começa. Já tô vivendo os 52. Vou começar a viver os 53 já, ainda esse ano. Mas essa coisa da alimentação, eu queria tocar nesse ponto aí da nutrição. Mais do que alimentação, a nutrição, né? Porque eu posso estar alimentado, não estar necessariamente nutrido, né? E posso estar Sim. nutridos e estar com fome, ou estar de barriga vazia, ou seja, mas eu estou com os nutrientes em dia. E, e aí eu quero até filosofar um pouco, trazer para essa coisa da nutrição, né? Do que a gente está se nutrindo hoje, do que eu procuro cuidar muito do que eu estou me nutrindo hoje. Porque a gente não se Uhum. nutre só pelo alimento físico que entra pela boca, né? A gente se nutre de muito, eu me nutro de muitas coisas. Eu me nutro de Sim. conversas como essa, eu me nutro de encontros, né, que eu tenho com amigos e com outras pessoas. Eu me nutro Conteúdos. de conteúdos, de coisas que eu gosto, que me agradam e que fazem parte de mim. Me nutro de coisas que eu vejo, né, de belezas da natureza. Então, assim, Sim. talvez buscar essa nutrição, né? Eu acho que isso ajuda muito nessa questão da vitalidade para cuidar, né? Trazendo um pouco para a antroposofia, que eu sei que você conhece um pouco, mas bastante, né? Você, a Laís, que está aqui, e outras pessoas que estão aqui também. Nós não temos só o corpo físico, né? Tem o corpo etérico, tem o corpo astral, tem o Sim. eu. Então, assim, como é que eu nutro esses outros corpos? De que forma? De que maneira? Porque o corpo físico, logicamente, os nutrientes, a alimentação é importante. Até fazendo um gancho com o que você falou do suicídio de setembro, né? Que a gente até falou um pouco. O Leonard Orr, que é o pai do Renascimento, de uma das linhas do Renascimento, né? Que é uma terapia de respiração consciente, ele dizia
que, que a maior forma de suicídio coletivo da humanidade hoje é a alimentação. As pessoas Uau. se matam comendo muito mal. E eu me incluo nesse grupo, eu não me excluo não, porque eu ainda me alimento mal. Sim. Eu ainda tenho muito para melhorar na minha alimentação. Então, e nas outras nutrições também. Eu tento ser seletivo, Uhum. eu busco cada vez mais seletividade, e acho que isso é um cuidado também, sabe? Até com conversas, até com conversas com pessoas que não, sei, não têm a mesma visão de mundo que eu, tem, não que seja ruim ter visões divergentes, mas às vezes eu procuro não me intoxicar com algumas coisas que, que acho que não vão me fazer bem. Eu posso escolher não me conectar ou me desconectar Uhum. desse tipo de ambiente, desse tipo de conversa, Sim. desse tipo de local, sabe? Isso tem feito muito bem para mim. Às vezes rola uma solidão, às vezes eu me sinto meio no deserto, falo, putz, com quem que eu vou falar sobre isso? Mas sempre tem alguém Uhum. que, fenomenologicamente, e aí a gente encontra umas conversas. E acho que isso é cuidado, sabe? A gente pode cuidar mais. Eu parei de ver televisão assim compulsivamente em 2010, quando eu mudei daqui de Campinas para outra cidade e aboli televisão da minha vida. Hoje, até como eu estou numa outra condição agora, cuidando da minha mãe, morando com a minha mãe, então ela assiste televisão, de vez em quando eu passo, vejo alguma coisinha, mas eu não me conecto mais com as informações que vêm de lá. E quando eu fico em frente a uma televisão, eu procuro ser seletivo, né? Para não receber Uhum. goela abaixo um monte de coisas Que e é goela agrega. abaixo, né? Você vê como a gente fala, né? As pessoas enfiam goela abaixo, elas vão Como se enfiando fosse um coisas que a gente não alimento. quer. E Né? às vezes conversas, né? Tem pessoas que enfiam ideias e convicções goela abaixo. Eu tenho que cuidar muito disso, porque eu tenho algumas convicções e às vezes eu sou muito enfático e convicto de algumas coisas que eu tenho, algumas visões sobre saúde, inclusive, né? Com a visão das 5 leis Uhum. biológicas, por exemplo, eu estou cuidando muito da minha comunicação, como eu passo essa informação. Eu tenho feito, eu tenho feito assim exercício e conversado com pessoas, né? A Luciana está aqui, a Marisa que acabou de comentar. Uhum. Algumas pessoas têm me ajudado a equalizar essa minha comunicação, porque eu também não quero enfiar a goela abaixo em ninguém, porque isso também adoece as pessoas e me adoece quando eu não respeito os outros. Aí, trazendo para a comunicação não violenta, né, que eu sei que você também tá bem inserido nisso, Sim. eu procuro olhar e perceber as necessidades que o outro tem. Que necessidade essa pessoa tem? Será que é de acolhimento? Se ela tiver necessidade de acolhimento, eu não vou ficar falando tanto. Eu vou ouvi-la, eu vou escutá-la. Eu vou dar uma escuta, vou oferecer uma escuta. Porque aí talvez seja disso que ela precisa. Ela vai se nutrir da minha escuta, É isso que ela entende? precisa, né? A gente acha que às vezes a nutrição é algo só ativo, né? Mas pode ser passivo também. Eu posso estar num estado. A meditação é algo que nutre muito, sabe? Tem várias Sim. formas de É, meditar e eu acho que a meditação é algo que integra, né? E nutre. e aí é o tipo de são os tipos os outros tipos de saúde que a gente estava falando, né? Por exemplo, a Sim, meditação você consegue se nutrir espiritualmente, você consegue se nutrir emocionalmente, né? Para poder sentir aquilo que você realmente aquilo que você é, a sua essência, né? Então isso é uma além dessa forma física, é uma forma de você. Tem gente que se nutre indo para uma igreja, né? Fazendo as suas orações, né? Ou olhando para aquilo que é, para aquilo que lhe é divino, lhe é sagrado. Né? E emocionalmente, como é que você vê que a gente pode, além dessa questão tem toda essa questão que você está trazendo, né? De você não, você tomar cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você se expõe, né? Para aquilo que você se expõe. Mas é. emocionalmente, né? Eu tenho, como é que você dentro das terapias integrativas, dentro das 5 leis biológicas, como é que a gente pode se cuidar emocionalmente? Eu vejo uma forma de começar esse cuidado é com o autoconhecimento, é você começar a conhecer como você funciona, né? E quero até já Uhum, pegar um gancho aqui na nossa pauta, né, que é falar de paternidade.
E eu acho que um grande processo de autoconhecimento começa com a paternidade, né? Quando você se Sim. torna pai, ou quando você deseja ser pai, ou quando você se vê pai, né? É uma oportunidade, né? E como a gente já falou em outras lives, é uma escolha também, né? Posso escolher exercer a minha paternidade de várias formas. Não existe uma paternidade, Uhum. existem várias paternidades, várias formas de expressão de paternidade. Então, eu vejo que é uma forma de trabalhar, inclusive, a questão da inteligência emocional, como você colocou, né? Porque tem Sim. a inteligência cognitiva, tem a inteligência emocional, tem a inteligência volitiva, que é a do fazer, tem a inteligência perceptiva. Qualquer dia eu vou fazer uma fala sobre percepção também, que tem a ver com os cinco cérebros e com essa equalização. Mas a emoção, eu vejo que assim, ser pai, né, e cuidar dos filhos, né, porque o tema é, né, pai que cuida, se cuida. Talvez, se cuidando, os homens se cuidando, os homens e os pais se cuidando, eles possam ser pais mais cuidadosos e cuidadores dos seus filhos. Porque talvez eles Uhum. consigam perceber nessas crianças, meninos ou meninas, necessidades não atendidas que eles também têm. E quando eles tomarem Sim. contato com as próprias necessidades e se acolherem ou encontrarem acolhimento para isso, talvez eles possam olhar com outros olhos para essas crianças, né? Eu, além de outras coisas, eu esqueci de falar no começo, eu também sou docente numa pós-graduação em Ciência do Início da Vida, que é um trabalho da doutora Eleanor Luzes, e a ciência do início da vida muda a percepção. Eu tive um feedback de uma aluna outro dia que ela, assim, emocionante, ela é avó já, e ela falou que ela não tinha esse olhar para as crianças como ela tem hoje, depois de ter, sei lá, duas aulas de ciência do início da vida, que são aulas que a gente está Caramba. dando durante a semana. Então, assim, ela é avó já, ela é mãe e avó. E ela está olhando de forma diferente para as crianças, né? Então, assim, é lógico, aqui Olha a gente está só. falando de paternidade, estamos falando de cuidados, né, do pai, mas eu acho que é aquela história, o cuidado é uma característica, é um adjetivo, é uma condição humana. Então, e cuidar das crianças, como é que eu vou cuidar de uma criança, perceber o que ela tem de necessidade, ainda mais se for um menino, se eu não souber que aquilo lá atrás me feriu, me machucou e eu tive que Uhum. fazer 5 anos de terapia para poder cuidar. Eu posso olhar para esse menino, para essa criança e falar, cara, eu acho que a gente pode, cara, não, né? Assim, olhar nos olhos desse garoto e acolher e evitar que lá na frente ele tenha que voltar tantos anos, voltar à fita, né? Como eu estou tendo que voltar na Uhum. minha terapia lá para minha criança com 5 anos, com 3 anos, com 8 anos, com 11 anos, para olhar para questões que ficaram. Mas eu acho que isso faz parte do meu processo de autoconhecimento. Mas se a gente Sim. puder prevenir, evitar, poupar de alguns desgastes, para que passar por isso para depois corrigir lá na frente? Não precisa Acho que isso faz andar para parte, né? trás, né? A gente pode andar só para frente. Olha o Edgar Exato. entrando aí. Bem-vindo, Outro Edgar. cuidador ali, ó. Outro cuidador. Obrigado. Esse ponto que você O falou lobo. do pai, o lobo. Esse ponto que você O falou lobo do pai, cronicamente viável, né? lobo cronicamente viável. Mas essa sua fala ela é muito importante e a gente, para se colocar no lugar de pai cuidador, a gente, o que eu estou lendo, o que eu estou estudando e o que eu tenho conversado com muita gente é que, e um dos caras que para mim é uma referência nesse assunto, até com base em pesquisas, etc., é o Leandro Ziotto, do Fordere, né, um instituto de pesquisa e de conhecimento sobre paternidade. E um dos pontos lá da última pesquisa que ele soltou agora, durante a pandemia, com 4 mil homens, é que quando a gente não tem uma referência de pai cuidador na nossa infância, assumir esse papel fica mais penoso. Não vou dizer que é mais difícil, mas não acaba não sendo tão natural. E ao não ter, e quando não temos essa referência, a gente acaba ficando naquele lugar de eu não sei cuidar, e aí você, bom, meu pai não cuidava de mim, né? Então eu não tenho um olhar para o cuidado. E aí eu reproduzo isso comigo primeiro. Então eu não me cuido.
né? O mínimo que eu faço ali é a minha higiene básica, mas tem muito também do machismo, né? Da questão do homem é forte, o homem não precisa visitar médico. Cara, pra quê? Eu sou forte, eu aguento tranco. Não, eu não preciso ir num psicólogo, porque ó, aqui isso é mimimi, né? E a partir do momento que você coloca, né, que, poxa, o autoconhecimento, né, entender como você funciona, como você reage, e aí você começa a perceber que a sua reação está sendo daquela maneira estourada, violenta. Poxa, alguma coisa, né? Aí você começa a perder seus relacionamentos, você começa a perder sua autoestima, você começa a se perder. Cara, é o que você falou, vamos prevenir esse estado. Então, antes de chegar nesse estado, como é que a gente pode olhar para nós mesmos, né? E dentro desse olhar para mim mesmo, eu enxergar a minha humanidade, eu me enxergar como ser humano, e um ser humano que tem necessidades físicas, necessidades mentais, espirituais, necessidades biológicas, necessidades relacionais ou sociais, e a gente caminhar nessa direção, né, desse olhar para si mesmo. E aí a paternidade, ela é um grande gatilho porque eu tô diante de um ser, né? Hoje meu filho tem 7 anos, mas ele teve dias e 100% dependente de mim, né? De mim, da mãe, do nosso cuidado. E, e é uma forma, isso pelo menos para mim foi um grande gatilho. Eu era relapso com a minha saúde, mas um pouco antes do Samuel nascer, a gente já falou sobre isso, eu comecei a pensar que pai que eu seria para ele, que homem que eu seria, porque antes de ser pai eu sou homem, que homem que eu seria para ele ter como referência, e aí por consequência que pai que eu seria. E aí a partir disso eu comecei a, não, então peraí, então eu vou marcar ali um exame, né, uma vez por ano, o médico indicou tal remédio, eu vou fazer uso dessa medicação, se fizer sentido para mim, né? Porque eu também trabalho não, eu busco linhas alternativas, homeopatia, florais e tudo mais, complementares, né? Não alternativas. E aí quando o Samuel vem para mim com uma demanda de cuidado, na verdade ele não precisa vir, porque eu já estou nesse processo, já é automático, né? Já é um processo de educação, de autoeducação para o cuidado. Sim, faz sentido. Aqui tem, ó, a Marisa disse uma coisa aqui, ó, discordo. Eu não sei do que ela discorda, Marisa. Se você puder colocar, a gente fala sobre esse ponto. O oposto também ocorre. Homens sem presença paterna podem ser pais maravilhosos. Sim, sim, podem ser. Acho que é aquele ponto que eu falei, quando a gente não tem Acho que é referência. sobre a pesquisa do Forderi, né? As pesquisas são muito importantes, né, cara? E eu vejo que as pesquisas mostram um norte, né? Mas elas não são Sim, conclusivas. Olha a minha irmã chegando aí. Deixa eu dar um oi para minha irmã, Fernanda querida. Barreto. Que bom que ela veio. Bem-vinda. Depois ela ela a Marisa está falando que é isso mesmo. Então, assim, toda regra tem exceção, né? E as pesquisas, elas Sim, vão mostrar uma estatística, elas vão mostrar um um número. Eu quero até trazer recorte. um cara que o, tem visões sobre pesquisa. O Chico Anísio, por exemplo, o Chico Anísio, ele não gostava de pesquisa, né? Ele falou que ele não respondia pesquisa e não fazia pesquisa sobre o programa dele, porque ele já teve um instituto de pesquisa. Mas é lógico, eu sei que tem pesquisas sérias e que vão mostrar um norte, mas ela vai dar um número, uma estatística ali, né? Sim, você tem que E, fazer todos os e senões trazendo para possíveis isso, ali. assim, é lógico que a maioria dos pais que não tiveram, dos meninos que não tiveram, dos homens que não tiveram uma referência masculina, eles não têm parâmetro, né? Então, assim, eu fui um homem que eu não tive a presença do meu pai. Eu fui criado num meio muito feminino. Tava até falando isso agora há pouco no Uhum. grupo lá do Palavra de Homem, lá do Rio. Embora eu não tenha tido uma referência paterna, né, e tenha sido criado muito por mulheres. Só para você ter uma ideia, eu nasci em casa de parto natural com parteira e no quarto que eu nasci tinha 7 mulheres. Então já começou aí.
Eu vivo Uhum. cercado, eu trabalho com desenvolvimento hoje, sou terapeuta, então assim, são muitas mulheres. Isso me ensinou muito sobre o cuidado. Eu acho que dali eu recebi uma visão de como cuidar. Só que eu estava falando justamente sobre isso lá no grupo, e quero até trazer isso para expandir um pouco a visão, né, trazer o meu ponto de vista para que as pessoas possam ver se concordam ou não. Mas o homem, ele cuida diferente da mulher. A mulher cuida de um jeito e o homem cuida de outro. Então, a minha irmã, a casa A das Casa sete das mulheres e Sete Flávia. Mulheres e o Flávio. Já começou cedo. Mas assim, Que o cuidado privilégio, do né? Que homem é privilégio. diferente. Embora seja uma característica humana, mas a mulher cuida de um jeito, o homem cuida de outro. Só que o homem também pode cuidar, e ele pode aprender a cuidar. Só que eu acho que o processo pedagógico do homem é muito mais desafiador do que das mulheres, porque elas vêm passando por isso desde pequenas, né? Elas brincam de boneca, a gente brinca de carrinho. Então a gente sabe cuidar do carro, né? Mas não sabe cuidar do filho, a maioria Do dos ser homens, né? humano. Não estou dizendo que os homens não sabem, tem homem que cuida. E eu vejo cada vez mais homens sendo cuidadosos e cuidando. Eu não sei, eu me sinto privilegiado, e acho que você também, de viver numa bolha e conviver com tantos homens. Cara, eu vejo tantos homens cuidando, que quando alguém me fala que homem não cuida, eu falo, pô, peraí, eu conheço um monte, entendeu? Eu Sim. conheço um Não, monte olha um dos grupos que eu exemplo. participo. Eu fui encontrar minha esposa depois que ela voltou do curso lá de Jaguariúna. E aí pedi um Uber e encontrar com ela no meio do caminho. E tem uns 3, 4 contatos de Uber que eu já peguei o contato e falei, cara, vamos, quando eu precisar eu te chamo. Ah, beleza. Aí chamei um deles, cara, eu tô com meu filho hoje e só vou começar a trabalhar a partir das 7. Cara, eu fiquei tão feliz. E ele pediu mil desculpas, né? Ele falou, meu, Que legal. desculpa, não consigo te atender, nunca furei com você, desculpa. Eu falei, cara, a sua missão é mais nobre do que a minha. Se eu tenho, qualquer coisa eu pego meu carro e encontro com ela e beleza, ficamos com 2 carros. Mas relaxa, você está aí na sua função. Então, me dá uma satisfação muito grande quando eu ouço homens que falam, e às vezes isso é um tabu, né? Às vezes, para muitos homens, e dentro do ambiente masculino, isso é um tabu. Você está lá com o seu filho, né? No meu caso, ainda, Samuel, sei lá, vou para um parque, não agora, em pandemia, mas tô lá num parque. Algumas pessoas vêm, pô, cadê a mãe dele? Né? Poxa, você é pai solteiro? Não, eu sou pai. Eu tô cuidando dele, a mãe dele tá fazendo outra coisa, tá fazendo as coisas dela. E como as pessoas ainda é um tabu. E tem um lance que às vezes quando eu tô com o Samuel, né, vem aquela vozinha falar, ah, hoje você tá de babá. Não, não tô de babá, não tô terceirizando esse cuidado, eu tô fazendo aquilo que é esperado de um pai. E você vê como isso é uma visão machista, né? Da, da Sim, sociedade, né? Então, não da sociedade, mas é uma visão de mundo mesmo. Tem pessoas que falam assim, não, é a mãe que tem que levar no médico, é a mãe que tem que ir em reunião de escola, grupo de WhatsApp, né? A gente tem um amigo aí, o Rafael Stein, da escola de pai, que ele é pai solo, ele é viúvo, e ele está no grupo de WhatsApp da escola, e as mulheres às vezes até esquecem que ele está lá, porque não é comum, né? Só é o tem ele único de homem no homem. grupo. Talvez você esteja no É, grupo da escola do seu filho, mas é raro, geralmente são as mães que ficam lá. E isso pode começar a ser equilibrado. Porque a mãe pode estar, mas o pai também pode estar. Mas às vezes ele sim, delega e terceiriza isso, terceiriza até dentro de casa mesmo, né? E fala, não, isso é você que cuida, você que faz, né? Então, eu vou trazer um sim. exemplo. Eu sou pai há 25 anos, né? Caminhando para os 26 já, que a Júlia já vai fazer metade da minha idade o ano que vem. E mas quando eu era pai recente, né, lá em 95, 96, eu combinava com a Estela que o banho da noite era meu. Eu queria dar o banho da Júlia para criar vínculo com ela, entendeu? Um dia eu até briguei com ela, não sei se eu já contei a história aqui, mas eu, sei lá, fiquei bravo porque ela tinha dado banho, mas é porque ela tinha feito cocô, tava toda suja. E Uhum. aí, pô, ela falou, não dava para te esperar, eu tive que dar banho. Eu vou dar outro banho, né? Ela falou, ela tá dormindo, ela já mamou, você não vai dar outro banho. Assim, é uma loucura, né? É um ponto que o cara chega. E enquanto isso, um amigo meu, que eu gosto pra caramba, pô, puta amigão, mas ele falava assim, ele tinha um filho, e era um menino, e ele falava assim, não, isso aí é coisa da a fulana que vai cuidar. Eu não, isso aí eu quero que ele cresça logo para jogar bola com ele,
sair com ele, eu não Uhum. quero. Essa fase é ela que cuida, eu não sei cuidar, eu não sei trocar fralda. Falei, cara, Pois é. eu você não sabe, você aprende, mas não é fralda, entendeu? Não é fralda, não é levar no médico, não é grupo de WhatsApp, cara, é um olhar amoroso para um ser humano que você ajudou a gerar, né? Que vê, então assim, falando de filho, né? Sim, Então, porra, eu sinceramente, mas eu fico sensibilizado com isso que você colocou também, quando tem homens que se posicionam, que não têm vergonha e que fazem isso de verdade, não é só para dar ibope, né? Não é para ser o exato. paizão, né? Porque nem o. Não, não é para É igual tem, ganhar joinha. não é para ganhar biscoito, né? Que igual o Thiago do Paizinho Vírgula fala, Paizinho Vírgula, né, cara? Porque eu ouço às Uhum. vezes de mulher, o paizinho veio, eu escutava na escola, e seu paizinho veio buscar, paizinho vírgula, né? Por isso que o Thiago Queiroz colocou Sim. paizinho vírgula no. É. Cara, não, eu E sou pai. Pode o, me chamar só de pai. Nem paizão, nem paizinho, só pai tá bom, sim. tá? Não quero, Eu tô no não quero grupo. biscoito, mas também não quero levar pedrada também. Então, Eu tô no grupo, eu vou olhar aqui, quer ver? Ó, eu tô no grupo do Thiago Có com um grupo de WhatsApp bebê do grupo paterno, que né? ele facilita lá de pais. 256 participantes. Todos pais, só pais. Cara, é uma troca de receita, de dica, de cuidado, de experiência que emociona. Cara, são 256 pais praticando ativamente a sua paternidade e tirando dúvidas e trocando experiência e colocando seus medos. E é emocionante isso, cara. Poxa, é Vou até, um. vou até E brincar. aí, Vou até brincar com você. Fala para ele ir pro Telegram, porque tem 256, porque é o limite do pois WhatsApp, é, mas deve ter fila de eu espera já lá para falei. entrar, deve ter muito, Com deve ter certeza. 300. Mas Quem continua aí, que desculpa, falou te aqui, ó, cortei. a Marisa falou que os filhos são uma escola para os pais. Basta a gente ficar atento aos sinais, filhos são elementos para a cura. E é bem isso, né? A Ana Paula Cury, ela fala que quando a gente quer mudar algo em nossos filhos, é que a gente mude primeiro em nós mesmos. Então, se eu quero promover o meu filho como um ser humano cuidador, ou minha filha como uma ser humana cuidadora, eu preciso ser cuidador ou ser cuidadora antes para que esse ser humano aprenda isso, né? E tenha isso, esse espelho dentro de casa. A Essa coisa melhor da escola, escola é né? o nosso são. E do curar, né? O Bert Hellinger tem uma fala que diz que os filhos vêm para curar os pais. Os pais podem se curar através dos Uhum. filhos, através do cuidado, né? Com os filhos. Porque eles vão curar feridas deles, da criança deles. Não é todo mundo que tem a oportunidade de fazer o trabalho lá que você sabe da Thaís Tosati com a criança lá, né? Sabe, Da trabalhar a criança criança interior, né? interior. Cara, eu já fiz um trabalho só com homens. Aliás, recomendo o dia que a gente puder montar um grupo só de homens para trabalhar a criança. É muito rico a gente trabalhar isso entre homens, porque pela afinidade da ressonância, entendeu? Então, Uhum. é um caminho, né? A minha irmã está colocando aí que a melhor escola é a prática. É isso aí. A escola é a É. vida, né? E não adianta, não tem receitinha de bolo, não, porque o teu filho você teve umas demandas com ele. A minha filha eu tive outras, e cada um vai ter as suas. Não tem script, não tem receitinha de bolo, né? E quando a Exato. gente fala, é interessante porque quando eu falo da escola de pai, o pessoal acha que a gente vai ensinar alguma coisa. Eu falei, cara, a gente criou a escola de pai para aprender, não foi para ensinar. Porque eu acho que 10 passos a sobre escola de como pai ser pai, né? não é sobre como ser pai, é como aprender com outros pais que já fizeram caminhos e jornadas que eu não fiz. E, cara, eu acho Sim. maravilhoso ver essa troca quando os caras trazem. Ó, o Hugão aí, ó. O Hugo é do Guerreiros, do meu clã. Olha só. Na vida, a vida é maravilhosa por conta disso, é tudo único, não tem caminho, mesmo para as mães, né? Por mais que existam grupos, o rico de um grupo, por exemplo, de gestantes, de pós-parto, um grupo de mulheres e um grupo de homens, o mais rico de tudo é a troca, é a partilha. Sim. Porque o É outro é a só um troca. espelho, o outro é um fragmento, é Exato. um fractal. Então você começa a ver, olhar no outro e falar assim, cara, eu também tenho esse medo, eu também tive esse problema, então, ou eu ainda não consegui resolver, e o cara encontrou um caminho.
posso trocar com ele e falar, Uhum. cara, como que foi com você? Não para imitar, mas para saber, cara, eu não estou conseguindo encontrar resposta para essa pergunta, né? E aí ele pode, Sim. pela experiência dele ou pelo caminho que ele fez, dar uma luz para mim, né? Então, acho que é Nesse aí por grupo isso. do Tiago, nesse grupo do Tiago teve um pai uma vez que escreveu que ele estava desesperado que a criança saiu do a criança saiu da maternidade e não estava pegando o peito. E ele ficou naquela neura, não, nossa, eu vou ler. E aí vem muito da cabeça do homem, né? Tem que dar certo, tem que funcionar, tem que ser daquele jeito que eu li no livro, né? Que fala sobre a amamentação, fala sobre a criança que tem que perder até 300 gramas depois que sai do hospital e depois começa da maternidade, depois começa a recuperar. Então vira uma meta, né? A gente encara tudo como meta. E aí, nossa, foi no pediatra, engordou 200 gramas, você comemora como se tivesse batido sua meta. Mas, cara, calma, menos, vamos ser mais orgânico, né? Cada ser é um indivíduo, claro, vamos garantir que as coisas estejam minimamente atendidas, mas fica aquele negócio, não, a curva do meu filho tá acima, não sei o quê, então ele tá por cima da carne seca, se tá abaixo eu tô preocupado, aí entra com NAN, e aí esse pai colocando todas essas questões, teve um pai que era um pai mais recente que ele só falou assim: relaxa, 3 pontos. Falou, cara, vai no seu instinto, confia no seu instinto. Ele falou como é que ele falou? Ele falou como é que é? O suficiente, o mais importante você já tem, que é a O vontade. essencial, né? O essencial, ele falou exatamente isso. O essencial você tem. Você já é um pai muito diferente da grande maioria. Porque você está aqui e você está colocando a sua dor, colocando o seu medo. Porque é aquilo que eu falei, né? Antes de sermos pais, somos homens. Como homens, eu não posso me vulnerabilizar para outros homens. Então, cara, eu sei ser pai, eu nasci sabendo. Eu nasci sabendo ser pai, eu nasci sabendo fazer sexo, eu nasci sabendo dirigir, eu nasci sabendo fazer tudo. Então eu não falo o que eu não sei pra ninguém. Agora, quando esse pai se vulnerabilizou ali e outro pai acolheu e falou: cara, relaxa, meu, não se preocupa, o essencial você já tem. Depois ele mandou um áudio falando que aquilo foi a melhor resposta que ele poderia ter tido. Ao invés de. Ele estava esperando ali sabe, uma lista de tarefas, ó. Se você fizer isso, o bebê vai grudar no peito da mãe e vai mamar tranquilamente. Ele falou, cara, Escuta, relaxa. né, cara? Escuta o coração, escuta a intuição, se conecta, esteja presente. Eu acho que dá para fazer isso, né? Só que como a gente não foi treinado, volta no processo pedagógico. A gente tem que aprender e eu acho que a gente Sim. pode aprender com homens que já fizeram esse caminho, que estão fazendo esse caminho, né? Uhum. Porque é um deserto, cara. Eu vejo nesse mundo da paternidade, a gente até brincou, é o nicho do nicho do nicho, né? Porque a maioria dos homens, o que eu sinto, a minha percepção sobre tudo isso, que é sobre outras coisas também, é medo. O homem tem medo de cuidar, Uhum. porque ele acha que ele não vai cuidar direito, ele acha que ele vai estragar a criança, ele acha que ele vai machucar. Ele não Cara, vai cuidar como a mãe, né? como a mãe, e às vezes isso é um subterfúgio, viu, cara? Às vezes isso é uma grande Sim. sacanagem. Eu quero falar para muito homem aqui, porque eu já fiz isso, assim, até de falar, não, deixa que é a mãe que, sabe, em alguns momentos eu falar, cara, hoje eu tenho uma outra visão. Isso foi há 20 e tantos anos atrás, hoje eu tenho uma outra visão, que é essa E tem um lado. participação, e sabe o que mais perde, né? Eu tinha muito essa visão lá atrás, que o filho perdia muito por não ter tido pai. Eu acho que o pai Sim. perde mais se ele não participar, porque ele pode ter N filhos depois, mas aquele filho ele Uhum. não vai participar mais É daquele processo. único. O É filho vai único. recuperar aquilo depois, com terapia, com, sei lá, ele vai encontrar o caminho dele. Mas o pai não ter participado daquele processo, né? E eu fui, não posso dizer que eu fui ausente, porque a Júlia mesmo, minha filha, já falou que eu não fui ausente. Isso foi um feedback fantástico para mim. Fiz no Dia dos Pais aquela live lá e ela não teve essa Sim. percepção. Então, para mim, isso já está ótimo. Mas eu trabalhava muito, né, cara? Eu trabalhava em São Paulo. Eu mudei aqui para o interior. A Júlia tinha 3 anos de idade. E eu ia para Nossa. São Paulo 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, pegava o fretado, voltava 8 horas da noite.
Eu saía, ela estava dormindo. Teve semana que eu só via a Júlia de fim de semana, e olhe lá. Então, assim, poder se conectar, quem tem o privilégio, como você falou, a gente falou isso em outra live, né? O privilégio que está tendo nessa pandemia de poder estar conectado é uma oportunidade. Só Uhum. que eu sei que muitas vezes a carga mental e o estresse que esse momento tá trazendo para muitas pessoas, né, e eu me incluo nesse grupo, às vezes a desconexão é tão grande que você esquece que tem ali que você pode pegar 6 minutos, não, 12, quantos minutos você tinha aquele dia com o Samuel lá da 12 bexiga? minutos, 12 minutos. 12 minutos, pô, você transforma 12 minutos numa eternidade, né, cara? Então, É, a gente pode fazer isso, se a gente quiser e se a gente escolher. E eu não quero estar aqui no lugar de um cara, né, falando para outros homens do lugar de alguém que está querendo dizer que eles têm que fazer isso. Eles não têm que fazer nada. Eles podem fazer se eles quiserem. É uma escolha também, tá? sim. Então, e Ah, se eles acharem que Marisa, devem, a então, Marisa colocou aqui, muitos pais acham que o mais importante é prover e deixam o cuidado para a mãe. Os pais, a gente já falou sobre isso, Marisa, muito bem colocado, né? Que um dos mitos da masculinidade é ficar nos três P's: o da procriação, ou seja, já pôs o filho no mundo, o da provisão, que é o que você falou, de trabalhar para colocar comida em casa, alimento em casa, e o da proteção. E esquece do P de paternar, né? De paternar, de cuidar, de amar, de criar, porque a paternidade, isso eu ouvi de um homem gay que participou de uma roda de conversa comigo, que é pai adotivo, ele está no relacionamento afetivo há bastante tempo, casado, e eles adotaram uma criança saindo da maternidade. E eles ficaram desesperados. Falaram, meu, tipo, eu não gestei essa criança, né? Eu não pari essa criança. Como é que ela vai olhar para mim e entender que eu sou o pai dela? E aí, na chegada em casa, antes de chegar em casa, ele ligou para uma parteira, amiga dele, e falou: Escuta, eu preciso de ajuda, preciso que você vá lá em casa, prepare tudo. E ela falou assim: Olha, eu não recomendo que você tenha ninguém além de você e seu marido em casa no momento em que vocês chegarem, porque a paternidade e o fato de o ser pai, o pai nasce com um vínculo criado com o filho. Então, durante um tempo é só você e o seu companheiro com a criança, só vocês dois. E eu achei tão, tão bonito ele se preocupar com isso, pedir ajuda e a ajuda voltou para ele falando: amigão, você é pai agora, é com você, não dá para terceirizar. E foi assim, foi a criação do vínculo, né? Então não é só prover, procriar e proteger, cara, é criar o vínculo, é vincular esse novo ser humano com esse novo ser humano que é o pai, que o pai se transformou. e ele, só que aí, de novo, aquela história, né? Ele tem medo, ele às vezes acha que não vai conseguir. Cara, você só vai saber se você não vai conseguir se você, pelo menos, tentar e se esforçar para isso e quiser, né? Porque se você não Sim. quiser, cara, mesmo que você saiba que você seja você seja um pediatra, você seja, sei lá, tenha estudado muito, não vai conseguir, talvez, se não quiser. Então, acho que a Uhum. vontade, o desejo e esse impulso de paternar, né, como você colocou, eu acho que isso pode ajudar muito, pode e ajuda muito. Sim, Mas é uma escolha sempre, né? E como é que a gente tá é de uma tempo aí, escolha. Felipe? Você que manda aí. 54 minutos e 40. Estamos na reta Pô, cara, final aqui. o Instagram tem que aumentar para 2 horas essas lives, porque 1 hora é pouco, bicho. Já não dá, a gente não Tem que consegue aumentar. nem contar piada aqui, nem brincar. Cara, eu acho que não é um problema do Instagram, é um problema das nossas lives, que a gente tem assunto para falar para mais de hora, cara. Então a gente tem que, a gente tem que terminar essa e já começar uma na sequência. E eu Mas gosto, é eu, isso, eu eu queria. gosto desse jeito aqui. Eu gosto que a gente faça desse jeito, assim, sem pauta, com o pessoal perguntando. Eu vi que o pessoal interagiu bastante. Ó, estão E aí querendo piada depois, aqui, ó. minha irmã adora que eu conte piada, não? Mas as piadas eu vou fazer eu vou criar um perfil de stand-up e vou estrear com o Roniel. Quem sabe o Requião também entra nessa pra gente contar. O Requião é bom para tocar violão. A gente vai fazer umas lives musicais aqui. Ele toca e eu canto. Musicais, né?
Entre uma música e outra, você entra com a piada. Isso, ou faz uma paródia, né, cara? Faz uma música com paródia, Faz né? paródia. Aliás, eu tô com Pega uma o paródia Edgar aqui, eu preciso te escrever para gente falar, para você me ajudar a compor uma paródia. Mas olha só, para quem sabe? finalizar aqui, a doutora Maria Angélica, cadê? Maria Angélica Belônia. Ela disse aqui, a mulher tem um olhar de admiração para o homem que cuida, né? Como o cuidado transforma a relação, inclusive do homem que tem uma companheira em casa, porque o amor é a prática do amor, né? É a prática do amor, né? O amor se transforma, saindo daquele amor romântico e vindo para o amor verbo, a ação, amar, e é esse pai nessa conjugação, né? Desse verbo, dessa ação. E o Edgar Isso vai aí. ser o roteirista da nossa live musical com piadas. Muito bom. Eu acho que eu vou fazer, viu, Edgar, no nosso livro de crônica que começa o mês que vem, né? Os homens Isso. cronicamente viáveis. Eu acho que eu vou inventar moda e vou fazer umas piadinhas também. Vou fazer Faz uma crônica um roteiro de comédia, stand-up, é né? uma crônica. Vou fazer uma crônica cômica, uma crômica, Crômica. uma crômica. Ai, ai, muito bom. Bom, pessoal, Cara, eu quero agradecer demais ao Flávio, né, que está aqui comigo nessa empreitada de trazer assuntos de paternidade o ano todo. Então a gente começou lá em agosto, no mês dos pais, e ali na live que está salva no IGTV, a gente falou, cara, mês dos pais, mas pai que é pai o ano inteiro, é todo dia. E aí surgiu essa ideia, então vamos falar de paternidade o ano todo. Então falamos de agosto, setembro, outubro, novembro e o mês que vem vai ter a última live sobre paternidade aí de 2021, de 2020. E então quero agradecer já aqui todo mundo que participou até o final, todo mundo que vai assistir depois e mandar um grande abraço, Flávio, para você, agradecer essa parceria, amizade e fica aí com as palavras finais aí para dar uma boa noite para a galera. maravilha. Estou pensando no tema que a gente vai trazer o mês que vem. Vai ser Papai Noel, é isso? Transmimento de Porque, pensação aqui. porque eu faço aniversário dia 25 de dezembro, né, cara? Então, assim, vai ser uma honra para mim fazer Noel uma live sobre paterno. paternidade. É, Noel paterno, pode crer. A gente pode fazer, quem sabe a gente traz música, né, cara? Traz paródia, traz piada, sei lá, vamos ver. E se o pessoal quiser também sugerir temas, né? Acho que a gente pode deixar aberto aí para o pessoal que É quiser que a isso, gente traga boa. algum tema, escreve aí para o Requião, para mim, e a gente coloca na lista aí para 2021. É isso aí. Legal, vamos esperar derrubar, vamos ficar falando besteira aqui, não vai dar tempo de fazer mais. Não dá tempo de fazer nem um miojo, né? Não tem nem Não três dá, não tem minutos, né? nem 3 minutos, tem 1 minuto e 10. 1 minuto e 10. Não dá. Dá um tchau Não pra dá para fazer um galera aí, miojo. dá um tchau pra galera, a gente desliga. Né? Eu quero agradecer a torcida organizada que veio hoje, porque veio em peso aí, deve ter vindo gente da tua rede também. E agora vamos compartilhar a live aí, pessoal. Vamos passar para a Isso. gente poder ter patrocínio ano que vem, entendeu? Estamos buscando aqui até, inclusive, falar dos cronicamente viáveis também. Vocês precisam saber que a gente vai começar o mês que vem, aproveitar que o Edgar está aqui, que a gente vai escrever um livro e vai ser Um lançado ano que livro de vem. crônicas. Isso. Isso, pela editora E é um Livre ótimo, Arte. é um ótimo gatilho para os pais, né? Para pais que gostam de escrever relatos de pais. Poxa, a gente vai Sim, estar com uma mentoria literária sobre escrita, né? Para escrever crônicas. Então é isso, confere lá no isso. feed. No feed tem todas as informações. Se quiser entrar em contato, estou totalmente à disposição. E vamos lá. Vamos buscar o patrocínio do chaveiro, do cadeado Papais. Vamos ver se a gente consegue. Valeu? Papais, boa. Patrocínio Papais vai ser ótimo. Gostei do trocadilho, valeu. Então tá, valeu, Boa, pessoal. Papais. Flavião, terminou aqui, 1 hora e 5 já não vai dar para postar. Vamos ter que editar o vídeo. Grande abraço, Já viu? Boa estamos com noite, bônus já. uma Valeu. boa semana Abração. e a gente vai se falando. Valeu, pessoal. Obrigado, Obrigado. abração. Tchau, tchau. Boa semana para todos. Tchau, tchau.